na antiga Aquarela, ok? Então, Ana está ali atrás ainda. Se você não fez a sua inscrição, faça com Ana. Vai ser um tempo muito precioso para todos nós estarmos juntos ali. Vai ser uma programação maravilhosa. Então, não se esqueça de se inscrever, ok? O investimento é de apenas R$60 por casal, ok? Então, não perca em nome de Jesus. Vai ser poderoso em nome de Jesus. Amém? Quem gostou do aniversário da igreja? Amém? Eu nunca vi tanta gente para ver uma cobra, viu, gente? E no final do culto, o pessoal pediu para ele tirar novamente a cobra da sacola e o pessoal tirando foto com a cobra. É um negócio sério, eu nem quis tocar, né? Muito bom. Vamos lá então, vamos. Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Sabe, irmãos, nesse culto é um culto onde as palavras são para que você aumente a sua fé. Para que você aumente a sua fé. Diga comigo, fé precisa ser exercitada. E fé tem tamanho. Você sabia disso? Quando vocês veem pessoas que elas têm os músculos, obrigado, João, os músculos grandes, né? Você vai perceber que uma boa parte dessas pessoas, elas fazem academia e elas exercitam seus músculos. A fé, ela é também algo que precisa ser exercitado na nossa vida. Eu já falei aqui que existem tipos de fé. Você tem fé para determinadas coisas. Tem pessoas, por exemplo, que ela tem fé para determinadas áreas da sua vida, já não tem fé para outras áreas. Por quê? Porque essa pessoa, ela desenvolveu, ela exercitou aquele tipo de fé para determinada área da sua vida. Ok? Então, por exemplo, você vai encontrar pessoas que elas são usadas em cura para outras pessoas, mas ela é uma pessoa que anda sempre enferma, ok? Tem pessoas que elas são pessoas usadas para liberar uma palavra, liberar uma palavra, ou às vezes orar, e as pessoas prosperam, mas ela não é próspera, porque para os outros ela crê, mas para ela não crê. Então, nessa noite, eu quero falar a você sobre algumas coisas que eu quero, Deus fale conosco, né? Que muitas vezes na nossa vida, na nossa história, às vezes por não cumprir esses princípios que eu vou falar hoje à noite, às vezes a gente não consegue ser bem-sucedido naquilo que nós estamos orando. Então, o objetivo é que nessa noite você possa exercer a sua fé de forma que no final você tenha o resultado que Deus quer que você tenha. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, o seu Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Você crê nisso? Aplauda ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Hoje de manhã, a irmã Linda, ela pregou a respeito desse texto, mas ela foi para um outro caminho. E à medida que ela estava pregando, Deus colocou no meu coração uma palavra para você nessa noite. Então, é o mesmo texto que quem veio aqui pelo meio-dia, porém dentro de uma perspectiva diferente. A partir do versículo 41, esse texto fala de Elias. Elias foi um profeta, meus irmãos, muito usado por Deus. 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Elias foi um homem muito usado por Deus. E teve um tempo que Elias falou e liberou uma palavra e disse: olha, vai ficar sem chover por 3 anos. E a Bíblia diz que
após o período, o cumprimento desse período, Elias, ele teve uma espécie de revelação da parte de Deus, e ele então manda avisar ao rei Acabe. É essa parte que a gente vai ler agora. A partir do versículo 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Diga ruído. E Acabe era o rei. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá. Quantas vezes? Pergunta para o teu irmão aqui: tu tem essa fé? Não vê nada e voltar 7 vezes? 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua palavra, ela permanece para sempre e ela se renova todos os dias. Eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra neste lugar possa ter, ó Deus, um destino certo ao coração de cada um de nós. E possamos sair daqui com uma certeza de que o Senhor falou conosco e que os céus, da mesma forma que se abriram ali para derramar chuva, eu oro por uma chuva poderosa sobre este lugar. Oh, meu Deus, algo extraordinário acontecendo neste lugar. A glória do Senhor vindo sobre este lugar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Irmão, se você não colocou ainda o seu pedido de oração aqui na arca, você pode escrever, não importa se você vai usar um envelope, usar o fundo do envelope, não importa, tá? Mas antes de nós orarmos, você vai poder colocar, então, o seu pedido de oração. Meus irmãos, como eu disse, o profeta Elias, um tempo determinado, ele fala para o rei que não haveria chuva. E após esse período determinado, ele então vai até o rei e diz, e aí eu quero começar já a pregar. Ele vai dizer para o rei assim: sobe, come e bebe, porque há um ruído de abundante chuva. Diga, há um ruído. Gente, o que é um ruído? Um ruído, meus irmãos, é algo que está longe. Sabe, irmãos, quando você compara o que ele fala aqui com aquilo que ele pergunta para o seu jovem, para o seu aprendiz, ele diz assim: o que é que você está vendo? O aprendiz diz o quê? Nada. Olha lá, vê se está vindo alguma nuvem, se está aparecendo alguma nuvem. Ele diz, o aprendiz diz o quê? Não tem nada. Como é que Davi estava ouvindo um ruído de chuva? Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você enxerga pela fé, você vê o que ninguém vê. Amém, meus irmãos? Ninguém vê, mas você vê, porque além de você exercer os olhos da fé,
há um testificar do Espírito Santo dentro de você. Quem aqui já teve essa experiência de você falar alguma coisa, ninguém acreditar e você saber que foi Deus que falou e de repente aquilo acontecer? Aplauda Jesus, porque Ele não mudou. Aleluia! Isso é chamado de convicção espiritual. O seu interior, Deus fala algo que se alguém disser para você assim, olha, você morre por isso que você está sentindo, por isso que você tem no seu coração, por essa palavra, você vai dizer, eu morro porque eu sei o Deus que está falando comigo, eu sei quem é o Deus que está falando comigo. E assim era Elias, ele sabia o Deus que ele tinha. E por isso, então, apesar de não haver nenhum sinal, mas Deus já tinha falado ao seu coração. Isso é fé. Sabe, irmãos, quando você vai ver Jesus, todas as vezes que Jesus, ele operou alguns milagres, às vezes a pessoa dizia para ele assim, Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. Às vezes o milagre não tinha acontecido, mas ele dizia assim, não se preocupe, vai acontecer. Vai acontecer. Sabe, irmãos, isso é andar em fé. É saber, não uma fé irresponsável, mas uma fé gerada dentro de você. E aí a Bíblia diz que ele manda um recado para Acabe. Agora, Acabe, diz a Bíblia, que Acabe subiu para comer e beber. Elias subiu ao cume do monte. Tem uma outra tradução, acho que no meu celular tem uma outra tradução, que diz assim, que Acabe, ele manda um recado para Acabe, e o recado é, olha, come e bebe, tipo, era de manhã, né? E aí, enquanto Acabe, a minha tradução diz que enquanto Acabe estava fazendo o seu de jejum, então esse momento de oração foi um momento de oração de manhã, foi pela manhã. E aí, então, enquanto Acabe está se preparando, Davi, ele foi para o monte. Ele foi para o monte orar. Agora, sabe o que acontece, meus irmãos? Você acha que Acabe creu, sim ou não? O rei creu na palavra de Elias? Sabe quando você fala algo para alguém e a pessoa diz assim, isso aí não vai acontecer. Então Acabe, ele tem uma resposta negativa. E o que eu quero aplicar aqui nessa noite é que às vezes Deus vai te dar alguns comandos, vai te dar coisas, vai te mostrar coisas que não adianta você compartilhar com pessoas, porque estas pessoas não vão ter a mesma fé e não vão ter a mesma visão que você tem. Você tenta colocar na cabeça da pessoa, não adianta. Por quê? Porque ela não tem o nível de revelação, não tem o nível de fé, não tem o nível de visão que você tem. Então, meu irmão, se você tentou falar com uma, duas, três pessoas, a pessoa não te entendeu, guarda, porque ao seu tempo Deus vai fazer cumprir. É para você a revelação, é para você a palavra, é para você permanecer firme, porque o Deus que você tem, Ele vai cumprir a promessa. Você recebe isso, aplauda o Rei, aleluia. Às vezes, você vai compartilhar com pessoas e elas não vão entender o que você está dizendo. Amém? Fica quieto, porque Deus está dando a visão para você. E a Bíblia diz que ele então subiu e inclinou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. O que Elias foi fazer? Elias foi orar. Diga à pessoa que está do seu lado,
as respostas só vêm através da oração. Amém. Sabe, irmãos, a oração, ela é uma chave que ela consegue abrir os céus, ela consegue levar você até Deus. E quando você ora, você está dizendo para Deus: Deus, só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor. Quando Elias se ajoelha e ora ao Senhor, ele estava dizendo: Senhor, eu não posso fazer chover, mas o Deus que fez a chuva pode fazer chover. Diga para a pessoa que está ao seu lado: leve suas causas a Deus. A Deus, porque a resposta que nós precisamos está em Deus. Em Deus. A resposta não está no homem, a resposta está em Deus. No versículo 43, assim: e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Diga em outras palavras assim: não vejo nada. Não viu nada. Sabe, irmãos, aquele moço, o profeta orou. Olha, irmãos, estamos falando de quem? De quem aqui? De Elias. Elias orou e mandou o menino ir lá. Vai lá, meu filho, vai lá olhar se tem algum sinal. Aí a Bíblia diz que ele foi lá e voltou com uma mensagem: seu Elias, profeta, é o seguinte, rapaz, não tem nada não. Aí o profeta fala para ele assim: ó, seguinte, para não ficar te dando comando toda vez, vai ser o seguinte: você vai lá e olha. Quando você chegar aqui, você volta de novo. O profeta disse assim: você vai olhar quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. Alguns dizem que 7 é o número do mentiroso, né? Mas não é. Na Bíblia, o 7 é um tempo de plenitude, de perfeição. E aí a Bíblia diz que a ordem de Elias foi que o menino olhasse quantas vezes? 7 vezes. Aqui eu quero então pontuar 2 coisas. A primeira: nem sempre a sua primeira oração vai ser respondida. Às vezes nem sua segunda oração vai ser respondida. Às vezes a sua terceira oração vai ser respondida. Por quê, pastor? Porque Deus trabalha com o tempo kairos e não com o cronos. A segunda coisa, meus irmãos, é que Deus muitas vezes vai testar a tua persistência. Então seja persistente naquilo que você quer receber de Deus. Tem gente que ora uma vez, 2, 3, aí fala assim: eu orei muito. E sabe, Jesus, ele uma certa vez, alguém falando com ele, conversando com ele, e ele ensinando ao povo a respeito de oração, e ele falou assim: olha, havia um homem, um juiz, e esse juiz não era um juiz correto, né? Agora nas eleições a gente teve um juiz parecido. E aí disse que essa mulher tinha uma causa para esse juiz julgar. E aí então, o que essa mulher fazia?
o juiz precisava ir para o seu trabalho. Todo dia que o juiz ia saindo, ela, seu juiz, julga a minha causa, seu juiz. E o juiz, sai para lá, mulher, tanta coisa importante para resolver. No outro dia, ela, seu juiz, bom dia, julga a minha causa, seu juiz. Quarto dia, seu juiz, bom dia, julga a minha causa, seu juiz, não esquece de mim não. 20º dia, seu juiz, 40 dias, seu juiz. Aí Jesus fala assim, um dia, o juiz falou assim, eu vou julgar a causa dessa mulher. Hoje pode ser o dia que o Senhor vai dizer para você um sim. Que o Senhor vai dar a resposta. Você crê nisso? Aplauda Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque por causa da persistência, Jesus disse, olha, não era porque ele era um juiz bom, era porque ele percebeu que aquela mulher não iria desistir. Ela não iria desistir. Então Elias estava sendo testado na sua persistência. E às vezes muitos de nós perdemos a bênção porque nós desistimos no meio do caminho. Aí a Bíblia diz que ele pôs o joelho e falou ao servo, sobe agora, olha para o do mar. Subiu e disse, não há nada. Olha para a pessoa que está falando assim, Deus, às vezes, não vai te mostrar nada. Mas não se preocupe. Ele está agindo. De repente acontece. Mas às vezes, Deus não pode dar o sinal, porque se der o sinal, atrapalha mesmo. Você fica ansioso, ansiosa. Você fica igual as postagens que você faz no Facebook, no Instagram. De vez em quando dá uma olhadinha para ver se quem viu, quem curtiu. Deu sinal. Diga para a pessoa que está do seu lado, ore. Se Deus gerou convicção no seu coração, não se preocupe. Ainda que você não veja, Ele está trabalhando, aleluia, aleluia, aleluia. O sinal vai vir. O sinal vai vir na hora certa. A Bíblia diz que quando o menino olha, ele vê uma nuvem grande, enorme. Foi assim? Do tamanho da mão de um homem, do tamanho da mão de um homem. Deus, meus irmãos, é um Deus que na hora certa Ele vai te dar o sinal que você precisa. Mas não se preocupe com o tamanho do sinal, porque o importante é o resultado final. Amém? Importante é o resultado final. Né? Você ouviu o irmão Julinei falar aqui que na época ele tinha 15 mil na conta. Você disse, meu Deus, com 15 mil na minha conta eu faço uma festa. Tem gente aqui que está dizendo assim, se eu tivesse 1.500, só 10% já está. Sabe, Deus é um Deus que ele às vezes testa a nossa fé. Mas saiba uma coisa, Ele nunca, 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 nunca vai deixar de honrar a sua fé.
Então a Bíblia diz que quando o menino voltou e disse, olha, há uma mão do tamanho da mão de um homem. Ele então disse para o menino, olha, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Sabe, irmãos, o que eu vejo aqui é que apesar do sinal ser pequeno, mas ele sabia que Deus é um Deus de grandes coisas. O Deus que eu sirvo, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é um Deus de grandes coisas. Deus não faz as coisas pela metade. Jesus, uma certa vez, falando aos seus discípulos, ensinando a multidão, ele disse assim, olha, não adianta pôr pano novo em roupa velha. E não adianta colocar vinho novo em outros velhos. Deus não age assim. Deus não remenda você. Deus não remenda uma situação. Quando Deus entra na sua vida para resolver algo, Ele resolve. Ele resolve. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, Deus poderia, para não deixar o profeta sem respaldo, Deus poderia, talvez, dar uma chuvinha, aquela garoa. Diga para a pessoa que está assim, a garoa não ia resolver nada. Por isso, às vezes, você fica sem resposta, porque você quer garoa. E Deus fala assim, se eu fizer uma garoazinha só na sua vida, não vai resolver. Então Deus vai, abre as janelas do céu e derrama em abundância, derrama mais do que o que você pensa ou pede. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero que você nessa noite saia daqui. Quando você saia daqui com sua fé fortalecida, quando você orar por esses pedidos, eu quero que você lembre-se do Deus de Elias, que também é o seu Deus. Essa semana eu estava indo para o mercado e eu estava a pé. E uma irmã me parou e disse assim, pastor, eu quero contar um testemunho. Eu tinha uma causa. E orei vários anos. E o Senhor me deu a resposta. O Senhor entrou com providência na minha causa. Diga para a pessoa, Deus não vai fazer chover garoa na sua vida. Ele vai chover, Ele faz chover abundantemente. Você crê nisso? Então aplauda Jesus, Ele é o Deus que resolve. E por último, a Bíblia diz... E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Acabe subiu ao seu carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor vai fazer você testemunhar coisas muito grandes. Amém? Diga para 3 pessoas isso. Fala para elas assim. Fala aí. Ó, irmãos, eu estou vendo aí que tem tem uma galera aí que não acostumou com isso, né? Então vou dar a instrução. Se eu mandasse a pessoa dizer assim, irmão, você vai ser um amaldiçoado, o que você ia responder? Está repreendido em nome de Jesus, não é assim? Agora, por que quando a pessoa libera uma bênção sobre você, você fica, amém? O que você fala? Eu recebo, amém?
Então fala aí de novo para 3 pessoas. Fala aí, você. Só os que recebem, se ponham em pé e aplauda Jesus. Aleluia! Uou! Aleluia! Quem não colocou o pedido de oração ainda aqui, pode sair do seu lugar e colocar agora, ok? Porque agora nós vamos orar. Se você não colocou ainda, pode vir. Já vem e fica na frente aqui, irmão.